Pois, meus queridos amigos, vocês sabem que a Rússia é um país que é um dos grandes produtores em várias matérias-primas. Eles, em parte, estão liderando a produção. E agora, então, Putin considera proibir exportações de certas matérias-primas. E assim, logicamente, aumentar a pressão em cima dos seus contraentes a não entregar mísseis à Ucrânia que possam alcançar mais para dentro o território russo. Uma proibição russa de exportação de matérias-primas poderia arruinar as economias ocidentais. A dor de uma proibição russa de exportação de matérias-primas estratégicas seria sentida tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia, bem como por todos os países considerados hostis para com a Rússia, uma vez que teriam de obter os elementos necessários de países terceiros. Isso levaria a um aumento significativo nos preços das matérias-primas e a custo mais elevado associados à cadeia de abastecimento. Comentou o consultor de investimentos Paul Goncharov sobre os comentários do presidente Putin esta semana de que a Rússia, em resposta às medidas hostis dos países ocidentais, está aumentando suas exportações de níquel, titânio e poderia restringir o urânio. Gente, como sendo um grande produtor dessas importantes matérias-primas, você tem muita força. Apesar de, se forem restringidos essas exportações, também vai ter aquele bumerangue que vai pegar a Rússia. A questão é quem aguenta mais tempo. Os Estados Unidos e a Europa deverão esperar que as suas importações de matérias-primas estratégicas se tornam 15 a 20% mais caras se Moscou introduzir restrições, especialmente porque a Rússia ocupa uma posição única no mundo na produção de níquel de alta qualidade, titânio para a aviação e urânio enriquecido. Disse Maxim Kudalov, estrategista-chefe da corretora Investimento Vector X. Se for negado aos europeus o acesso ao titânio de qualidade aeroespacial russo, isso aumentaria os custos de produção da Airbus, o que, por sua vez, teria um impacto negativo nos seus resultados financeiros na dura concorrência com a Boeing. Entretanto, os custos mais elevados do níquel levariam a preços mais elevados para praticamente todos os produtos europeus de alta tecnologia, incluindo a eletrônica e a engenharia especializada, disse o observador, sublinhando que tudo isso se tornaria mais caro na Europa e permitiria aos nossos amigos americanos vender o resto nosso para conquistar os mercados. Claro, nós temos a Alemanha, por exemplo, que conseguiu crescer não porque tem as suas próprias matérias-primas, e sim porque conseguiu sempre, nas últimas décadas, onde a Alemanha cresceu bastante, energia barata fornecida através da Rússia, que foi agora cortada, e o alto negócio da Alemanha sempre foi de pegar matéria-prima e fazer um processamento para fazer dessa matéria-prima um produto altamente qualificado, e isso que fez com que a Alemanha pôde crescer. Não tendo matéria-prima própria,
e sim a tecnologia, as cabeças de fazer dessa matéria-prima um produto sensacional. Isso sempre foi a nossa vantagem, né? A curto prazo, a Rússia poderá perder parte das suas receitas de exportação se as exportações de matérias-primas para o Ocidente foram restringidas, admitiu Chudalov. Por outro lado, porque precisamos de receitas de exportação, em geral, o objetivo do comércio internacional para nós é vender matérias-primas para ganhar tecnologia. Desde 2014, os países ocidentais recusaram-se fundamentalmente a fornecer-nos tecnologia. Portanto, a questão é, por que continuamos a fornecer-lhes matérias-primas estratégicas? Para conseguir alguns pedaços de papel verde que eles nos tiram? Essa é uma posição muito estranha. À medida que limitam o nosso acesso à tecnologia, começamos a limitar o seu acesso às matérias-primas. E a esse ponto nós estamos chegando, né, gente? Os países ocidentais toda a vida achavam que poderiam fazer com que a Rússia ficasse de joelho, mas o potencial da Rússia é muito grande, gente. É muito grande. E um país que nem a Alemanha, que vive dessas matérias-primas, que em grande parte são produzidas na Rússia, na verdade, se deu o próprio tiro no pé, né? Através de todas essas sanções. E cada vez mais isso fica mais óbvio, né? Cada vez mais a gente percebe isso. A China, isso aí, poderá tornar-se o principal beneficiário da reorientação da Rússia nas exportações de matérias-primas, aumentando a sua competitividade em termos de custos face aos produtos manufaturados ocidentais em 15 a 20% e ganhando uma vantagem muito necessária na iminente guerra comercial com os Estados Unidos, concluiu Chudalov. Então, os países ocidentais, ao meu ver, sempre esqueceram que no outro lado, com essas restrições, por outro lado, existem países que só esperavam por se abrir um mercado para eles, com bastante matéria-prima, num preço bastante legal. E é isso que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, que cada vez mais a Rússia deu as costas para os países ocidentais e agora cada vez mais fornece para os mercados da China, da Índia e muitos outros, né? E, logicamente, são todos eles concorrentes, eles vão se aproveitando e vão tirar vantagem disso. Enquanto os países ocidentais ainda acham que podem nadar em cima dessa nata, né? Mas essa natinha que eles construíram nas últimas décadas, ela vai desaparecendo. Isso a gente percebe porque a nossa indústria aqui começa a produzir menos, começa a fechar aqui e produzir em outros lugares. Agora nós temos a Volkswagen, que vocês devem pensar, que era a maior empresa de automóveis há uns anos atrás, hoje é a maior da Europa, a segunda maior do mundo. Então ela está perdendo o lugar também porque todo mundo vai nessa ideologia dos verdes, né? E nós vamos sentir fortes resultados disso. As consequências vão ser dramáticas aqui na Alemanha, na Europa. E se o russo ainda resolver restringir a exportação de matérias-primas para os países ocidentais, isso ainda vai ser acelerado. A Rússia é líder mundial na produção de uma série de minerais estratégicos, desde gás natural, ouro e diamantes até urânio, titânio e níquel.
e deveria considerar a redução das exportações desses 3 últimos recursos à luz das ações de países hostis contra a Rússia, disse o presidente Putin esses dias. Pensam bem, urânio, para que nós precisamos urânio? Usinas nucleares, por exemplo. Na Alemanha nós fechamos. Mas, ao redor do mundo, estão crescendo cada dia mais as construções de usinas nucleares. Quer dizer, o mercado é grande. A Rússia tem um mercado de escolha. Titânio, níquel é a mesma coisa. Numa reunião com ministros do governo, na quarta-feira, Putin pediu ao primeiro-ministro Mikhail Mishustin que estudasse a ideia e lhe apresentasse um relatório sublinhando que quaisquer restrições propostas não devem ser em detrimento da Rússia. Apesar da imposição de um regime de sanções sem precedentes contra Moscou em 2022, os países europeus e os Estados Unidos continuam a depender de grandes quantidades de energia russa e de matérias estratégicas, como gás e urânio, que importam para evitar que as suas economias sejam atingidas pelo aumento da energia, preços e escassez são destruídos. Pois bem, gente, enquanto vocês têm que ver essa lógica, enquanto nós somos altamente dependentes de um fornecedor que domina em parte o mercado, ao mesmo tempo, nós colocamos sanções sobre esse fornecedor, gente. O que vai acontecer? Para isso, acho que você não precisa visitar o Harvard, ou como eles se chamam todos. Acho que é uma coisa lógica que até uma pessoa que talvez tenha um trabalho qualquer possa ver como vai ser o futuro, né? Pois bem, gente, agradeço por acompanhar o vídeo até o final. Gostaria muito de ler nos comentários quem é que assistiu esse vídeo até o final, tá? Comentam bastante. Para mim é importantíssimo porque eu acho um vídeo também bastante relevante, como tantos outros que eu faço. E sempre de novo peço para vocês, põem um comentário e dizem: Caio, assisti até o final. E conto com a sua participação em compartilhar os nossos vídeos. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo do Absurdistão.